Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva e que nós comecemos o dia de hoje com muita alegria. Estamos no Advento, é Natal, como pode ver aqui, já estamos muito bem acompanhados pela nossa Sagrada Família. Hoje vamos falar no programa sobre o trabalho desenvolvido pelo Centro Padre António Vieira, CEPAC, uma instituição sem fins lucrativos com personalidade jurídica no foro canónico e civil, criada em 1992, por iniciativa e sob a responsabilidade da província portuguesa da Congregação do Espírito Santo. Mas antes de iniciarmos o nosso tema, vamos iniciar o nosso momento de oração, dando as boas-vindas ao Padre Hugo Ventura. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, bom dia. E, como de manhã é que se começa o dia, quero convidar o Padre Nuno a orientar o nosso momento de oração. Então convido a todos a que possamos colocar nas mãos de Deus este encontro, a nossa vida, tudo o que somos, tudo o que temos. E convido que façamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. E também no início deste novo dia, iluminados por aquilo que é o ensinamento do Papa Francisco, gostaria de trazer uma pequenina oração e que nos juntássemos a toda a Igreja a esta oração ao nosso Criador. Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi nos nossos corações um espírito de irmãos. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar o Padre Hugo a sentar-se na nossa salinha de estar e convido a si a acompanhar uma peça, CEPAC, há 30 anos, a construir esperança e a transformar as vidas. Vamos ver. O CEPAC é uma instituição que existe há quase 30 anos, completamos em 2022 o 30º aniversário e existimos para apoiar os imigrantes, a pessoa imigrante em situação de vulnerabilidade, na construção do seu projeto de vida digno e feliz. Esta é a nossa missão, com a convicção de que cada uma das pessoas que nós acompanhamos, cada uma das pessoas que nos vem bater à porta, vem porque acredita que tem direito a uma vida digna no seu país de acolhimento e porque confia em nós na construção deste projeto, que é um projeto partilhado. Temos como ambição colaborar na construção de uma casa comum, como nos desafia o Papa Francisco, onde cada um de nós, cada uma das pessoas que nos procura, mas também cada uma das pessoas que trabalha nesta casa ou que desempenha o seu projeto, a sua missão de voluntariado, se sintam acolhidos, protegidos, promovidos e integrados. Neste que é uma casa global, uma casa que é de todos e onde tantas vezes somos desafiados a derrubar barreiras de preconceitos,
de discriminação e onde tantas vezes nos esquecemos de olhar para o outro como uma pessoa cheia de potencialidades, cheia de dignidade, cheia de histórias e cheia de conhecimentos que também nos poderão fazer crescer e sermos cada vez mais e melhor. Este novo logo, esta nova imagem, é uma aposta muito forte em colocar a pessoa no centro daquilo que nós fazemos. É com todo o coração que o CEPAC continua a apoiar todas as pessoas que vêm ter connosco e, portanto, o coração continua a ser um elemento central na nossa imagem, mas é agora um coração inteiro. É um coração inteiro que é muito mais do que o país de proveniência da pessoa, mas sim a história de vida que essa pessoa traz, os vários lugares por onde já passou e que possa encontrar no CEPAC um sítio de acolhimento em que se sinta verdadeiramente protegido, seguro e que possa confiar em si próprio, no seu potencial, no seu desenvolvimento, em tudo aquilo que traz consigo, que nós vemos representado na cor amarela, todo o potencial, toda a luz, todo aquele contributo que só uma pessoa pode trazer à sociedade em que nós vivemos e que se possa ver acolhido e possa ver aqui suportado pelas nossas mãos simbolizadas a azul, de proximidade, de presença, de apoio, de transparência e sempre a construir esperança. Continuamos com o nosso lema Construir Esperança, mantivemos, foi algo que também construímos em conjunto, este lema, e permanece connosco, com a nossa história, com a nossa identidade, que no fundo é uma grande família de voluntários, de equipa e de todos aqueles que entram na nossa casa. Eu gosto mais desse logotipo do que o antigo. Posso ser sincera? Claro que sim. Gosto mais da outra. Porque a outra, talvez por ser o início, né, que me diz muito mais, foi que eu encontrei e eu sou assim um bocadinho conservadora. Já é de outro jeito, mas com melhor estética, Uau, é muito giro. Isto é mais claro, é clara e é melhor e representa a CEPAC muitíssimo bem. Uau! Muito, uma bela mudança, eu não conhecia ainda logo. Acho que vai ao encontro daquilo que nós queremos, que é construir esperança junto dos nossos utentes. Deste coração eu leio aquilo que eu sinto há muito tempo dentro do CEPAC, que é amor uns pelos outros e principalmente pelo nosso próximo. O coração são nossos países, tipo Santo Tomé, Angola, o país inteiro. Eu gostei porque parece que tens coração completo, é abrandar toda a gente, como CEPAC, não escolhe ninguém, nem cor, nem raça. Gosto da cor, gosto do símbolo que creio que está relacionado com a identidade e acho que vai nos representar muito bem, acho bonito logo. Coração de toda a gente inserido dentro do coisa do CEPAC. Para mim, eu gostei tanto dessa outra imagem. É verdade! Está combinando comigo. Eu, desde que vim cá, fui muito bem acolhido. E sempre, nas horas, quando tenho tenho que deixar cá o número de telefone, sempre que chama por mim, eu estou cá, eu recebo cabaz quinzenalmente, nunca falhou. E quando apareceu a pandemia, o cabaz ia ter comigo em casa. Eu gosto disto, tenho a imagem que tiver, para mim, é sempre o meu CEPAC. Hoje a nossa temática é sobre o Centro Padre Alves Correia, CEPAC, em que tenho aqui a Ana Mansoa, diretora executiva do CEPAC, e o Padre Hugo Ventura, que é o presidente da direção. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Olá.
Bom dia. A Ana já esteve aqui, mas antes de iniciarmos a nossa conversa, falem-nos um bocadinho de vocês, quem é o Padre Hugo, quem é a Ana, para quem está lá em casa vos possa conhecer um bocadinho mais. Então, obrigada, Sandra, antes de mais por este convite. É muito bom poder voltar a esta casa, agora noutro papel. O meu nome é Ana Mansoa, sou enfermeira de formação e de coração, como também disse na outra entrevista. Sou mãe de duas meninas, casada, e uma eterna missionária, muito por vício familiar e pela mão também dos missionários do Espírito Santo, que desde muito pequenina me acolheram e também me ajudaram na minha educação e na minha construção como cristã. E tenho a graça de estar à frente desta obra missionária desde 2018, portanto, à frente de uma equipa de técnicos, de voluntários, muito centrados nesta promoção da pessoa imigrante. Eu sou o Hugo Ventura, sou padre, sou dos Missionários do Espírito Santo, espiritano há 25 anos. Próximo ano irei fazer 20 anos também como sacerdote, enfim. E faço parte desta casa, desta família, o Centro Padre Álvares Correia, primeiro umbilicalmente, né? Sim. Por tudo o que o CEPAC representa para nós enquanto missionários do Espírito Santo, mas há cerca de 2 anos como presidente da direção, então este novo desafio de estar a acompanhar esta obra. Particularmente difícil foi chegar, vir e ter uma realidade completamente nova, com uma nova equipa de direção e com vários desafios, mas enfim, estamos firmes e fortes nessa missão que nos é colocada. Como é que nasce este centro? Este centro, temos que recuar assim alguns anos na história, né? A obra não foi logo idealizada desde o início, mas tudo começou pelos anos 50, 60, 70, quando havia muitos imigrantes que iam chegando ao nosso país. Gente que vinha de outros países, que vinham de Cabo Verde, que vinham de Angola, que vinham da Guiné, e que iam chegando ao nosso país, e muitos deles com muitas dificuldades, né? E como nós, missionários do Espírito Santo, somos uma congregação missionária e que estivemos em muitos desses países, sobretudo nos países de língua oficial portuguesa, particularmente nos Palopes, então muitos dos espiritanos que tinham estado a trabalhar nesses países acabaram sendo um elo de apoio para muitos desses que chegavam, e acabavam sendo inclusive apontados como: olha, se houver algum problema, alguma dificuldade, tens este padre amigo que conhece e que pode ser uma pessoa que te dê apoio. Claro que as primeiras pessoas que chegavam era sobretudo para apoio imediato, às vezes alimentar, algum apoio financeiro para resolver problemas concretos, mas aos poucos isto foi crescendo. Depois era o apoio habitacional, era o apoio na procura do emprego, então tudo isto foi crescendo, os desafios foram sendo cada vez maiores, depois já não eram uns espiritanos, já eram 2 ou 3, e esta obra foi ganhando assim, esta intuição foi crescendo, e realmente depois os espiritanos, à medida que os anos foram passando, foram sentindo que estava aqui o nascer de uma obra que era preciso consolidar, que era preciso dar rosto, que era preciso profissionalizar, saber fazer, até porque as regras iam mudando muito, né? Então, nesse sentido, surgiu esta obra, oficializou-se em 1992, então foi assim, começando de uma forma muito, muito simples, muito caritativa, muito própria daquilo que é o nosso ser cristão, ser católico, de ajudar o próximo, mas que se tornou, nesta obra, o Centro Padre Álvares Correia. Por que o nome Centro Padre Álvares Correia? Centro Padre Álvares Correia
porque inspira-se neste espiritano que foi o Padre Álvares Correia. O Padre Álvares Correia foi um espiritano que nasceu no norte do país, mas que, para o seu tempo, era um homem que defendia uma vertente muito social daquilo que era o Evangelho, e tinha assim uma vertente muito profética do viver a religiosidade e, ao mesmo tempo, daquilo que deveria ser a linha política, né? Isto, vivido em contextos de ditadura, trouxe problemas sérios. Sim. Aliás, ele, por tudo aquilo que escreveu e foi dizendo, ele acabou sendo uma das vítimas da ditadura e acabou indo para exílio. Aliás, foi no exílio que ele morreu, em 1951. Agora, ele foi missionário também na Nigéria, foi missionário em Portugal, e realmente era um homem com uma capacidade, com uma inteligência, com uma audácia assim grande, pronto, e com uma certa ousadia, e às vezes a profecia nem sempre é entendida, e naquele tempo não foi entendida, nem foi bem acolhida, então havia que calar determinadas vozes. Ele foi para os Estados Unidos, mas ficou o exemplo, ficou o testemunho, e que inspirou exatamente quando nós queremos uma obra que seja profética e que procure dar voz aos que não têm voz. A figura do Padre Álvares Correia foi trazida de novo à tona, e eis que uma voz que aparentemente tinha sido calada volta a continuar a falar, a ter voz e a falar em nome de Deus, não é? E é uma linda homenagem também a este padre que tanto fez na vossa obra de evangelização. Qual a área de atuação do CEPAC? Nós trabalhamos essencialmente na promoção da pessoa imigrante que se encontra em Portugal, com um grande foco naquelas pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade, comprovada vulnerabilidade. Falamos essencialmente de famílias monoparentais ou de pessoas que estão sozinhas ou que têm menores a cargo, e que vêm para Portugal muitos por motivos de saúde. Sim. Ao abrigo de protocolos de saúde que Portugal tem assinado com os PALOP, ou que vêm à procura de melhores condições de vida, ou a fugir de situações de fome ou de contextos de conflito. E, portanto, a nossa intervenção é essencialmente na promoção destas pessoas, na integração destas pessoas na sociedade portuguesa, a partir daquela que é a sua história, que é a sua identidade, que é a bagagem que a pessoa traz consigo. Nunca anulando, mas sempre integrando-a neste novo contexto de vida, não é? Que é o que se lhe apresenta no país que as recebe. Qual a vossa ambição? Olha, ainda há dias refletíamos num trabalho muito interessante que estivemos a fazer na organização com a Fundação Manuel Violante. Refletíamos sobre qual é que é a nossa visão, e assim, no limite, a nossa visão seria não sermos precisos, não terem que existir instituições como a CEPAC. Quereria dizer que a pessoa imigrante era alguém com reconhecida dignidade e respeitada na nossa sociedade, e com igual acesso a respostas de saúde, respostas sociais como qualquer cidadão. Essa seria assim a nossa visão. Mas a nossa principal missão, ou se quiser, é de facto construir esperança, que é o nosso lema, não é? Ou ajudar a que a esperança que as pessoas trazem no olhar quando chegam no seu coração não desapareça ao terem que enfrentar tantos desafios depois em Portugal, quer seja com o CEF, nos seus processos de regularização, quer seja nos processos de acesso à educação dos seus filhos, nos processos de saúde, tudo, não é? Portanto, diria que essa é a nossa principal inspiração. Queremos que todas as pessoas que procuram o CEPAC possam construir o seu projeto de vida digno e feliz. Sim. De que forma é que o Centro e os seus objetivos têm ligação com a carta encíclica Laudato Si do Santo Padre Papa Francisco? Pois tem tudo a ver.
nessa carta emblemática do Papa Francisco, vem-nos falar não apenas numa parte de ecologia, mas no sentido da responsabilidade de todos por esta casa comum, onde todos também são irmãos e todos se amam, se respeitam, se cuidam como irmãos. Não é? Recordando esse episódio de Caim e Abel, porventura eu sou cuidador do meu irmão. Sim. Claro que somos e devemos o ser. E sem dúvida que esta obra tem todo o sentido olhando à luz desta encíclica, não é? Porque torna-nos corresponsáveis, torna-nos atentos e ajuda a que todos possam estar atentos àquilo que é o cuidado por cada ser humano. Acho que é importante realçar isso, né? Enquanto criatura humana e ser humano, não destacando as diferenças de cor, de raça, de religião. Isso realmente é acessório, não é? São seres humanos que devem ser acolhidos, devem ser respeitados, devem ser amados, integrados numa sociedade, onde quer que seja, né? Então, realmente, nós sentimos que a Laudato Si, para nós, é inspiradora, responsabiliza-nos e torna-nos todos parte integrante, não é? E, no fundo, também veio confirmar a vossa missão. Sem dúvida, isso sem dúvida. Fantástico. O Santo Padre veio de encontro àquilo que é hoje a vossa missão. Vem-nos ajudar a dar ainda mais voz a tantos que estão exatamente nas periferias, como o Papa Francisco tem assim esta palavra querida, simpática, de dizer aqueles que estão na periferia. E falarmos em casa comum é sentir-nos todos, não é? Que ninguém fique de fora, que ninguém fique... exatamente, que ninguém se sinta excluído daquilo que é um bem para todos. Qual a evolução do centro desde a sua fundação até aos dias de hoje? A evolução tem sido uma evolução natural. Começou exatamente de uma forma tão simples, tão caritativa, tão pessoa a pessoa, nada institucional, muito tu a tu, mas que depois foi crescendo, foi envolvendo, foi inclusive ganhando nome, não é? Porque o facto de haver uma pessoa que foi acolhida, que foi respeitada, que foi bem integrada na nossa sociedade, ele acabou sendo também a voz junto de muitos familiares, amigos da sua cultura muito próximos. Então isto acabou criando aqui o bem que levou ao bem, não é? E palavra passa palavra, isso foi assim acontecendo. E realmente foi a partir, sobretudo, daquilo que foi a oficialização e da nossa instituição, o CEPAC, em 1992, e depois com todo o reconhecimento oficial, todas as parcerias que foram sendo construídas, o alargamento de estruturas, tudo isso acabou sentindo que a nossa... é um bocadinho como a vida, não é? Sim. A vida. Uma criança vai crescendo devagarinho, onde está sempre muito ligada umbilicalmente à mãe e aos pais, né? Mas que depois vai gatinhando, vai crescendo, vai tendo a sua autonomia, e esse é o nosso papel hoje. E hoje nós temos que fazer e fazer bem dentro daquilo que são as regras que nos são oferecidas. Não basta apenas uma caridade muito simples de ajudar, é preciso hoje saber fazer a caridade, saber ser caridade para com essas pessoas, com esses imigrantes que chegam ao nosso país. Saber estar, saber fazer, saber ser, isso é extremamente importante, vem da enfermagem também esse lema. Mas já chegámos ao fim da primeira parte, como vê aqui é tudo muito rápido. Vamos ver agora uma peça o que é que significa a caridade para ti? Vamos ver.
Muito bom dia e estamos aqui na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje o nosso tema é sobre o Centro Padre Alves Correia, CEPAC, em que tenho aqui a Ana, que é a diretora executiva, e o Padre Hugo, que é o diretor do centro. Presidente da direção, exatamente. Agora vamos ver uma peça também que fala assim: estamos ainda mais próximos, cada vez mais perto. Vamos ver. Um centro que constrói a esperança e que dá sorriso aos corações, e é muito bonito. Estávamos a falar da evolução do centro e a Ana queria acrescentar aqui umas coisas. Força. Sim, não, muito na sequência daquilo que o Padre Hugo estava a explicar, e é sempre bom honrar a história do Centro Padre Alves Correia, e apesar de estarmos nesta caminhada de crescimento e de mudança, fazemos questão de honrar aquela que foi a origem da nossa obra, que nos traz até aquilo que somos hoje. Hoje o CEPAC é reconhecido como uma instituição particular de solidariedade social, portanto reconhecida pela Segurança Social, que reconhece a nossa resposta como uma resposta essencial. E somos também reconhecidos pelo Alto Comissariado para as Migrações como um centro local de apoio ao imigrante. Portanto, qualquer imigrante que precise de apoio, de encaminhamento e se dirija ao Alto Comissariado para as Migrações tem a referenciação, ou pode ter a referenciação para o nosso centro. E somos também hoje reconhecidos como um gabinete de inserção profissional imigrante, em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, entre outras respostas que fomos construindo. Estas, eu diria, são assim os principais pilares da nossa instituição hoje, e que nos têm também inspirado na procura de novos projetos, de novas respostas que vão cada vez mais ao encontro das necessidades e das potencialidades das pessoas que acompanhamos. Nós hoje, infelizmente, lidamos com muitos preconceitos e discriminação a nível daqueles que chegam. Como é que o vosso centro, a vossa instituição, ajuda a derrubar esses preconceitos e essa discriminação? Eu diria que, antes de mais, no trabalho que fazemos com cada uma das pessoas que acompanhamos, como dizia o Padre Hugo há bocadinho, o nosso foco é a pessoa, na sua identidade, o ser humano. E mantendo este foco na pessoa que nos procura e trabalhando com ela esta autoconsciencialização de que ela tem dignidade neste país, que tem direito, tem voz, é o principal passo, é o primeiro passo, diria, para este derrubar de barreiras e de preconceito, porque o próprio indivíduo tem que se sentir seguro daquele que é o seu valor enquanto ser humano, e da legitimidade de ter vindo à procura ou de melhores condições de saúde, ou de melhores condições de vida, ou do emprego digno. Qualquer um de nós, nesta que é uma casa global, uma casa comum, temos esse direito, não é? E portanto, o primeiro trabalho que fazemos é de facto com as pessoas. Depois, e cada vez mais, tem sido nosso foco trabalharmos muito junto, quer de entidades empregadoras no setor empresarial, quer de parceiros estratégicos a nível local, com a Câmara Municipal de Lisboa, com juntas de freguesia e com vários parceiros que vão atuando nos vários territórios,
nas escolas, junto às escolas. Temos vindo cada vez mais a trazer o tema da imigração, mais do que o tema da imigração, o tema do acolhimento daquele que é diferente, da aceitação daquele que é diferente, e da riqueza e do ganho que isto traz para a nossa sociedade e para o nosso país. E, portanto, temos feito um trabalho também, ainda há muito a fazer, mas temos feito um trabalho também muito, muito digno e muito sério, junto de vários interlocutores, precisamente para trabalharmos esta consciencialização. Também estivemos naquele que foi o debate sobre o Pacto Global para as Migrações, e que foi discutido na Assembleia da República. Estivemos recentemente também, juntamente com outras instituições católicas que trabalham com imigrantes, com assento no FORCIM, que é o Fórum das Organizações Católicas para as Migrações. Tivemos em audiência com a Senhora Presidente da República, e de facto com este objetivo de trazer para cima da mesa aquelas que são as necessidades, as fragilidades e tantas injustiças sociais de que estas pessoas são vítimas e de quem ninguém advoga, não é? Ouvindo a Ana falar e o Padre também, surgiu-me aqui uma pergunta para fazer aí para casa. Se fosse você que tivesse que sair da sua casa, do seu país, que tivesse que migrar, eu não gostaria de ser acolhido, não gostaria de que o outro país para o qual iria o acolhesse. Eu acho que é importante, à medida que ia falando, é importante nós colocarmos no lugar dos outros. Poderíamos ser nós. Então, acho que isso é importante. Vá respondendo aí em casa essa pergunta e acredito que encontrará, à medida que o programa se vai resolvendo, uma resposta. Se fôssemos nós, é uma pergunta que nós precisamos nos fazer todos os dias, não é verdade? É verdade, Sandra. Isso me permite, desculpe, Padre, ia dizer que quando nós temos a coragem de olhar nos olhos da pessoa que está à nossa frente e não nos referirmos a estas pessoas como estatísticas, como números, como, enfim, e não nos dispusermos a alimentar mitos, e tantas vezes, a maior parte das vezes infundados e baseados até em informações falsas, e quando temos a coragem de dedicar tempo ao outro, a ouvir a sua história de vida, é impossível não ficar empático, e é impossível não sentirmos, e nós enquanto cristãos, não sentirmos o apelo a estarmos ao lado do outro. Sim. E ajudar-mo a ter uma vida melhor e uma história de vida melhor. Desculpe, sim. Até porque estava a ouvir, e acho que às vezes estas experiências pessoais realmente levam-nos a perceber isso mesmo. Este tempo de pandemia que estamos a atravessar, esperamos que termine quanto antes, mas permitiu-me a mim e a muitos dos técnicos ter que ir com alguma frequência à casa das pessoas, entrar um bocadinho nos espaços. Sim. Naquilo que é a vida das próprias pessoas. Realmente uma coisa é quando eu converso com alguém, eu atendo alguém num gabinete ou num escritório. Outra coisa é quando realmente eu entro dentro da vida das pessoas, e aí ganha sentido tudo aquilo que as pessoas nos dizem, porque a gente vê o contexto, vê a realidade, e é impossível que um coração fique indiferente perante essas realidades, e daí que seja importante. E essa pergunta lá para casa, acredito que sim, que é um desafio que todos nós devemos fazer todos os dias, até porque, por exemplo, muitos daqueles que são sobretudo refugiados, aqui é um contexto diferente, sim, é uma situação, enfim, bastante mais dramática, eram sobretudo pessoas que tinham a sua vida estruturada, a sua vida normal, o seu emprego, e que de repente se viram numa situação sem saber para onde se virar. Ficaram sem chão. Sem chão, sem casa, sem perspectiva, sem esperança, e realmente poder encontrar num lugar pessoas que me acolhem, que me ouvem e tentam-me dar perspectivas de poder recomeçar de novo, para além de ser gratificante, é cristão, é humano, é divino. E é a nossa missão de todos nós batizados.
Isso é extremamente importante. Falando em coração, temos o vosso logo. Falem-nos do vosso logo, das cores que vocês escolheram, pelo que eu vejo aqui o amarelo e o azul. Falem-nos um bocadinho deste logo. Sandra, não sei se as pessoas repararam, em algumas das peças que foram passando aparece um logo antigo, com outras cores, com o vermelho e azul. Era de facto o logotipo que nós adotámos até agora, até ao dia 18 de outubro. Foi o dia em que lançámos esta nova imagem, como eu dizia há bocadinho, com muito respeito pelo caminho feito até aqui, com muito respeito por todo o percurso da instituição, mas de facto neste contacto de proximidade que eu falava, fomos percebendo que precisávamos de chegar ainda mais perto das pessoas, mesmo na forma como comunicamos. E algumas pessoas, alguns utentes, acima de tudo, as pessoas que acompanhamos, foram-nos dizendo, à medida que nós fomos apresentando algumas provas desta nova imagem, que este logotipo era melhor, como diziam na peça, porque estava inteiro. E esta é a primeira grande diferença em relação ao logotipo anterior. Nós quisemos colocar o coração inteiro nesta perspectiva de que queremos acolher e promover a pessoa em toda a sua globalidade. Depois aparece de facto o amarelo no centro, que representa precisamente a pessoa. O amarelo que representa a luz, que representa toda a riqueza que a pessoa traz consigo, precisamente. E, portanto, que nós queremos preservar e potenciar. Depois o azul, que aparece à volta, representa umas mãos, serão as nossas mãos que abraçam, que acolhem, que promovem, não é? E o azul que transmite calma, paz, proteção. E se reparar, é um pormenor que por vezes passa despercebido. Cada uma dessas linhas do coração não são linhas direitas. Sim. São linhas elas próprias tortuosas, como os caminhos da nossa vida, não é? E como os caminhos das pessoas que também nos procuram. Quisemos também transmitir com este logotipo em oposição ao logotipo anterior, onde estavam representados os países de origem de cada uma das pessoas. Nós quisemos substituir os países por aquela que é a impressão digital, se reparar, que representa a identidade de cada um de nós. Não interessa de onde vem, interessa a pessoa que é, com a sua história, com a bagagem que traz, como eu dizia há pouco, mas na sua identidade, enquanto indivíduo. E mantivemos o nosso lema, de facto, construir esperança, mas quisemos representar este nosso foco na pessoa de uma forma que achamos mais feliz. Falem-nos, aproveitando já, do lema construir esperança. Construir esperança é sempre atual, Sim. Cada vez mais atual. Muitas vezes, quando ouvimos tantas incompreensões perante aqueles que chegam ao nosso país, às vezes tantas afirmações infundadas e preconceitos que às vezes existem, o construir esperança é o querer dar uma nova proposta ou querer abrir a um recomeço da vida das próprias pessoas que chegam com experiências por vezes tão marcantes, tão difíceis, tão por vezes tortuosas, né? Às vezes com traumas psicológicos mesmos evidentes, e o construir esperança é exatamente isso. Acho que é uma palavra que é intemporal, não é? E que nós precisamos ouvir sempre, e sobretudo precisamos ouvir quando os tempos são mais difíceis, mais complicados. Foi isso que o Papa quis dizer ao mundo inteiro, à Igreja, em tempo de pandemia, e é isso que nós queremos dentro daquilo que é o nosso espaço, a nossa voz, com a nossa presença, com a nossa obra, que queremos também dizer para todos esses que chegam, que sintam que estamos ali permitindo construir essa esperança, que nós estamos ali para ajudar a construir, não para usar, não para não acolher, não para dificultar, não para ser uma pedra no caminho, não para ser igual a tantas outras instituições que simplesmente olham e preocupam-se em preencher papéis e enfim, tantas outras situações, mas queremos exatamente acolher
ter e ajudar que as pessoas possam ter uma esperança nas suas vidas. E principalmente que elas se sintam amadas. Isso acho que é o objetivo principal, e quem se sente amado sente-se acolhido. A nível da estrutura física, que valências são disponibilizadas pelo centro? Então, aquilo que começou, como dizia o Padre Hugo há pouquinho, por ser uma resposta, enfim, a necessidade de experimentos, não é? Uma resposta mais assistencialista, se quiser, com a distribuição de alimentos, de roupas, etc. E, de facto, esse foi a base, foi a gênese da obra. Neste momento nós temos um serviço de ação social, que é a porta de entrada para o CEPAC, no CEPAC, onde fazemos uma avaliação das necessidades da pessoa, quer em gabinete, como dizia o Padre Hugo, quer em casa. Fazemos visitas domiciliárias também para conhecer o contexto da pessoa e quais são as respostas que existem no sítio onde a pessoa reside. E depois dessa avaliação tentamos perceber com a pessoa qual é que é o seu projeto, o que é que ela pretende ou o que é que ela deseja para a sua vida. E com ela, sempre com ela no centro, vamos depois ativando respostas dentro da instituição ou fora para responder a essas necessidades. E, portanto, temos hoje, muito graças ao trabalho fabuloso de muitos voluntários que trabalham connosco, temos respostas a nível da formação. Temos um serviço de inserção profissional e formação onde disponibilizamos formações de alfabetização, português, competências digitais e inglês, de acordo com os perfis das pessoas, e onde nesse serviço também trabalhamos competências de empregabilidade e de uma forma muito individualizada preparamos as pessoas para a integração no mercado de trabalho. Portanto, estamos a falar essencialmente de pessoas, como eu dizia há pouco, muito vulneráveis, muitas delas em situação documental irregular. Sim. Portanto, estamos a falar... Vocês também ajudam na regularização? Precisamente, no processo de regularização. E, portanto, pessoas que habitualmente não são abrangidas, não são absorvidas, pelo mercado de trabalho, não é? E, portanto, o nosso trabalho é aqui muito com as pessoas, mas também com as empresas, para conseguirmos garantir esta empregabilidade de forma digna, obviamente, não é? E garantindo aqui um acompanhamento das pessoas, mesmo depois de estarem empregadas. E esta tem sido uma grande aposta do CEPAC, precisamente porque o nosso principal objetivo é dar competências à pessoa para que consiga seguir sozinha, não é? Sempre sabendo que nos tem ali, mas não dependa de nós para sempre, não é? Ter uma vida autónoma. Uma vida autónoma. Depois de tudo isto, só se consegue, como dizia, quando nos sentimos amados, é tudo mais fácil e de facto todos os outros projetos que nós vamos desenvolvendo têm esse propósito. E uma das grandes necessidades, como dizia o Padre Hugo, é no domínio da saúde e muito também da saúde mental. E daqui nasce então outra resposta que nós temos, também com o apoio de voluntários, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, que garantem uma resposta na área da saúde, e psicólogos, perdão, que garantem uma resposta na área da saúde aos nossos utentes que não têm acesso ao Serviço Nacional de Saúde, ou pelo seu estatuto, ou porque o seu visto caducou, ou porque enfrentam barreiras, muitas vezes, na chegada aos hospitais ou aos centros de saúde por desconhecimento da lei. Sim. Muitas vezes, dos próprios funcionários destes serviços públicos. E, portanto, prestamos também este serviço na área da saúde. Depois damos de facto apoio no processo de regularização, como dizia, ou na resolução de outros processos, muitas vezes ao nível do trabalho ou a nível familiar, e depois continuamos com a resposta alimentar. Estamos agora também num processo de transformação da nossa resposta de banco alimentar numa mercearia social, e distribuímos também roupa, de acordo com as necessidades das pessoas, e outros bens, de acordo com as suas necessidades. Estas pessoas
um dos desafios que elas têm que enfrentar quando chegam a um país é a enculturação. Falem-nos dos desafios desse processo que as pessoas têm que enfrentar e que é a enculturação num país. Talvez acho que dentro deste processo de enculturação, a primeira grande dificuldade, às vezes até a primeira grande barreira, para muitas pessoas que venham, mesmo de alguns países de língua oficial portuguesa, mas que venham também de outros países, tem a ver com a questão da língua. É a primeira grande dificuldade, as pessoas serem capazes de transmitirem, de comunicar e de entender aquilo que está a ser falado. Entender os seus direitos, entender o país, entender as leis, dar a conhecer aquilo que são os seus problemas, as suas dificuldades. Então é uma primeira barreira enorme que existe aqui. Então uma das portas, das valências que nós temos, tenta colmatar, tenta ajudar as pessoas a poder se integrar da melhor forma dentro desta realidade, deste país, com a sua cultura, não é? Claro que dentro desta enculturação trata-se também daquilo que é o entender este país, o nosso país, chegar a este país com a sua cultura, com as suas tradições, com a sua religião, com a sua organização política. Então, tudo isso, para quem venha de determinados ambientes, é um processo que leva tempo. E há necessidade de haver pessoas que possam ser pessoas que quase como tutores que ajudem a pessoa a fazer o caminho certo. Porque pessoas para fazer o caminho errado há muitas, né? Mas para fazer o caminho certo e para que as pessoas se possam integrar, sentir bem, possam construir vidas partindo de bons pressupostos, então isso é que é essencial. E tentamos fazer um bocadinho esse papel, ajudando a que as pessoas possam ter o seu espaço, dentro do possível a sua casa, o seu emprego, compreender aquilo que é a realidade que os circunda. É um desafio enorme. Começa, mas como termina é difícil saber onde termina. O começar é algo essencial. Aliás, quando nós estamos ou vamos para outro país e alguém que possa ter essa experiência, sente isso na pele, como é importante haver alguém que seja quase como um pai ou uma mãe que conduz pela mão e a gente está em paz porque sabe que vai pelo bom caminho. Sim, isso é extremamente importante. Nós estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa. Sei que havia muitas coisas para falar. Falem-nos rapidamente das parcerias, que eu acho que isso é importante, as parcerias que vocês têm. E quem está lá em casa, se vocês têm benfeitores, como é que é essa parte de ajudar o vosso centro, a vossa instituição? Bem, como principais parceiros, isto é sempre um bocadinho ingrato, porque temos sempre medo de deixar alguém de fora, não é? Mas para além daqueles que eu falei há bocadinho, a Câmara Municipal de Lisboa tem sido de facto um parceiro muito importante do CEPAC, e depois na área empresarial temos tido aqui parceiros-chave nos projetos de formação em contexto de trabalho e de empregabilidade, como o Grupo Portugália, o Sporting e outras instituições, algumas maiores, outras mais pequenas, os salesianos também, que nos têm apoiado nestes projetos de empregabilidade. Temos outro parceiro também muito importante, que é a Fundação La Caixa, num projeto também de empregabilidade, que é o programa Incorpora, e muitos outros. Portanto, nós temos essa informação também disponível no nosso site para quem queira consultar, bem como a forma de nos ajudar. De facto, nós somos uma IPSS, que foi criada e construída numa dimensão inicialmente muito mais pequena do que aquela que é hoje. Nós hoje apoiamos praticamente cerca de 800 pessoas. Estamos a falar de adultos e crianças, né, pelas várias respostas, e de facto vivemos muito graças ao apoio não só destes parceiros, mas também de mecenas e benfeitores, que nos podem apoiar, quer seja através de donativos monetários, que podem ser feitos por MBWay ou por transferência
nos IBANs que estão no nosso site e que também passaram há bocadinho numa das peças, mas também no apadrinhamento de alguns dos projetos que nós temos. Quais são? Quer seja na área da formação, por exemplo, no apadrinhamento de algum utente nosso que esteja a fazer um percurso de formação, no apadrinhamento de parte da resposta alimentar, na nossa mercearia Sabura, ou no apadrinhamento de alguma pessoa que precise de acompanhamento médico ou tratamento médico. Portanto, temos vários projetos que podem de facto ser apadrinhados ou doando o seu tempo através de voluntariado. Sim. Está aí o desafio, está aí o convite, ajudemos esta instituição. Quero agradecer a vossa presença aqui no nosso programa e muita força e coragem, o vosso trabalho é fantástico. E que tenho visto que a Divina Providência tem conduzido todas as coisas, que ela vos continua a conduzir no vosso belíssimo trabalho. Obrigada por nos ajudarem a construir esperança. Obrigada. Sejamos construtores de esperança. Antes de terminarmos o programa, vamos deixá-lo aí com uma peça. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.